Você sabia que a qualidade do seu sono noturno está diretamente associada ao quanto você acumula de gordura, não só na sua barriga, mas no seu corpo de modo geral? Prazer, eu me chamo Pedro Arthur, sou personal trainer há mais de 15 anos, sou estudante de nutrição, tenho mestrado na área da bioquímica e sou especialista no processo de emagrecimento. Seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo de orientação da Semana da Fórmula Anti-Pochete. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode utilizar a higiene do sono para acelerar a queima de gordura abdominal. O nosso sono, por exemplo, ele é responsável por restaurar todos os nossos sistemas, o nosso sistema muscular, o nosso sistema imune, o nosso sistema nervoso, e não só a nossa parte fisiológica, digamos assim, mas ele também é responsável por restaurar a nossa parte emocional. Tem um estudo que saiu agora em 2018, por exemplo, mostrando que pessoas que dormem menos de 6 horas tendem a ter 30% mais de ansiedade. Pessoas que dormem menos de 6 horas tendem a ter compulsão alimentar, tendem a consumir mais alimentos hipercalóricos, coisas mais doces e coisas mais gordurosas, mais palatáveis. Então, a qualidade do nosso sono está relacionada não só à nossa parte fisiológica, mas também à nossa parte comportamental. E é muito importante a gente partir desse princípio. A nossa mentalidade, ela é a base daquela pirâmide que eu compartilhei com vocês, que está aparecendo agora aqui na tela, e o próximo nível é o sono. Porque sem um sono de qualidade, você vai ter um estresse alto, você vai ter uma ansiedade alta, você vai ter compulsão alimentar mais elevada e você vai tender a ter um comportamento mais sedentário. Se você está cansado, fisicamente falando, como é que você vai fazer exercício físico? Você não vai se desenvolver bem no exercício físico. Diferente de estar cansado emocionalmente, tá? Que às vezes a pessoa vai para o trabalho, passa o dia todo sentada, chega em casa cansada, entre aspas, e leva a ter um comportamento sedentário, inativo fisicamente. Mas ali não foi uma questão de cansaço físico, foi uma questão de cansaço emocional, que são coisas diferentes. Às vezes a pessoa até dorme bem, só que ela tem um cansaço emocional tão grande ao longo do dia que ela não consegue diferenciar isso e acaba preferindo ficar no sofá, por exemplo, de casa vendo televisão, bebendo uma cerveja e assim por diante. O cansaço fisiológico que eu estou falando aqui está relacionado à baixa capacidade de restaurar os seus sistemas devido à baixa qualidade do sono. Então, o sono, ele vai te proporcionar não só uma mente mais blindada, lembra que eu falei que a base é a mente, mas a gente vai ter feedbacks positivos de outros comportamentos que a gente vai aderir ao longo da nossa rotina. Então, a minha mente está bem estruturada com estratégias psicológicas que eu passei para vocês no primeiro vídeo. Só que depois, segundo degrau, é um sono de qualidade. O sono de qualidade vai fortalecer a minha mente. O próximo degrau é a alimentação. A alimentação, ela vai dar um feedback positivo para melhorar não só o meu sono, mas também a minha mentalidade. Porque o nosso intestino está diretamente associado com o nosso cérebro. E o que a gente come vai influenciar o nosso cérebro. E o topo da pirâmide é o treinamento. O treinamento também ele vai passar um feedback positivo para o meu comportamento alimentar, vai passar um feedback positivo para a minha qualidade do sono quando eu utilizo ele de forma adequada, e ele vai passar um feedback positivo para a minha mentalidade. Então eles vão se retroalimentando positivamente cada degrau desse. E o sono ele vai ser também uma das estratégias que a gente vai utilizar não só para fortalecer a nossa mente, mas também para fortalecer o nosso comportamento alimentar e o nosso comportamento mais ativo. Pois bem, Pedro, eu sei que o sono ele vai influenciar positivamente na minha parte fisiológica e na minha parte emocional. O que eu preciso identificar no meu sono que eu preciso melhorar e como eu vou melhorar esses aspectos, esses componentes do meu sono? As pessoas, elas tendem a acreditar que dormir bem é simplesmente dormir muito. Não está errado, mas não é única e exclusivamente isso, tá? Ele é apenas um componente. Quando eu penso em horas dormindo, que são diferentes de horas deitado na cama, eu vou estar apontando para um aspecto da qualidade do meu sono. A gente vai ter outros aspectos que a gente precisa identificar se a gente quer melhorar a qualidade do nosso sono, certo? Ponto 1. O que vai prejudicar a qualidade do meu sono? Primeiro, a gente já sabe muito bem, que é o uso indiscriminado de celular e telas antes de dormir. Pessoas que deitam na cama com o celular na cara, com aquela luminosidade azulada no máximo, fica mexendo ali, larga o celular, vira e tenta dormir. Isso é péssimo para a qualidade do seu sono. Isso a gente também vai estruturar, vai ter algumas estratégias para minimizar esses impactos e, enfim, alterar isso aí. Outro ponto que prejudica é não ter uma hora fixa para você dormir e para você acordar. Eu estava atendendo uma aluna recentemente, a gente treinava 5 horas da manhã. E por que ela treinava 5 horas da manhã? Porque desde 3h30 ela já estava acordada. Então ela tinha um prejuízo no sono dela porque ela não organizava muito bem o sono dela. E um dos aspectos, dentre vários aspectos de má qualidade do sono dela, é que ela não tinha um horário fixo para dormir. Como ela vivia cansada ao longo do dia, porque o sono dela já era péssimo à noite, um dia ela dormia 7 horas da noite,
que ela chegava exausta. Tinha um dia assim que ela não aguentava mais, que ela chegava do trabalho 6h30, trocava de roupa, tomava um banho, 7 horas da noite ela estava dormindo. Por outro lado, um outro dia, ela chegava 6h30, fazia outras coisas na casa dela, saía, voltava, dormia 10h30. Outro dia dormia meia-noite, outro dia dormia 8 horas. Ela nunca tinha um horário fixo, ela não tinha uma rotina de sono bem estabelecida. Ela dormia qualquer horário que dava. E às vezes quando ela dormia 7 horas da noite, ela acordava 3h30 da manhã. Quando ela dormia meia-noite, ela acordava 3h30 da manhã. Quando ela dormia, sei lá, 9 horas da noite, ela acordava às vezes 5 horas, perto já de ir treinar no outro dia. Ou seja, ela não tinha um horário estabelecido, nem para dormir e muito menos para acordar. E isso é péssimo para o nosso relógio biológico. Você tem que estipular um horário mais ou menos que você vai dormir. Ah, todo dia eu durmo entre 10 e 11 horas da noite. Entre 9 e 10 horas da noite. Entre 9h30 e 10h30 da noite. Você tem que estabelecer esse horário. E também, da mesma forma, você tem que estabelecer um horário para acordar. Normalmente. Ah, final de semana é diferente, Pedro. Beleza, final de semana é diferente, a gente consegue dormir um pouco mais. Outra coisa, você utilizar uso de substâncias estimuladoras, café, energético e assim por diante. E o outro ponto é você não arrumar o teu quarto, cara. Uma coisa simples é você dormir no meio de uma zona. É você dormir no meio de um barulho, é você dormir em cima de uma cama que tá toda desorganizada, ela não tá uma cama feitinha, bonita, tem roupa em cima da cama, não tem coxa na cama, o travesseiro também tá tudo desorganizado, tá uma zona no teu quarto. E isso é péssimo também. Outro ponto é a luminosidade também. Então aqui eu já falei vários aspectos que estão relacionados com a baixa qualidade do seu sono, que vão influenciar ele de modo negativo. Então, primeiro ponto é você dormir com o quarto todo escuro. Ou, para algumas pessoas que não conseguem muito, uma luz amarela bem levezinha. E aí agora a gente já vai entrar nas estratégias de higiene do sono. Como você tem que se preparar, como é que você tem que ter uma rotina, e eu vou enviar essa rotina lá no nosso grupo do WhatsApp para você seguir. Como você vai estruturar essa rotina? Primeiro de tudo, você vai ter que largar o celular 2 horas antes de dormir. Entre 1 a 2 horas antes de dormir. É incrível. Eu monitoro o meu sono agora com o meu Garmin. Eu tenho um relógio que ele monitora a qualidade do meu sono. E eu tenho aqui todos os componentes do meu sono. Olha lá. Isso aqui é um feedback do meu sono, de todos os estágios do meu sono. Então aqui mostra o tempo que eu fiquei acordado, o meu sono leve, que é um estágio inicial, o sono REM, que é um estágio intermediário, onde a gente geralmente tem os sonhos, né? E o estágio profundo. E aqui ele me dá as métricas do meu sono, o meu score. Então, quanto tempo eu dormi, qual foi o nível de estresse que eu tive ao longo do meu sono, quantas horas eu tive de sono profundo, quantas horas eu tive de sono leve, quantas horas eu tive de sono REM e qual foi o nível de inquietação que eu tive ao longo do meu sono noturno. Engraçado que, às vezes, eu durmo 10h30 da noite. Aí eu acordo 6 horas. Putz, mano, dormi 7 horas e meia, foi incrível. Só que teve um dia que eu mexi tanto no celular antes de dormir, que às vezes a gente peca também, que eu fui lá e vi que o meu sono foi altamente inquieto. Aí eu fui ver, caramba, eu dormi só 6 horas e 40 minutos, mas como se eu deitei, eu de fato dormi 10 horas, 10h30 da noite, acordei 6 horas, pô? Como assim? Seriam 7 horas e meia, cadê essa 1 hora? Aí eu vou ver lá no nível de inquietação, eu tive, sei lá, 60 pontos de inquietação ao longo da noite que me levaram a perder 1 hora de sono. Olha só, como o nosso uso indiscriminado de celular, de televisão, de notebook pode prejudicar o nosso sono. Às vezes a gente acha que dorme uma quantidade de horas, mas por ter um sono muito inquieto, seja se debatendo, seja tendo pesadelos, seja acordando ao longo da noite, a gente perde 1 hora de sono só por causa do uso de celular. Isso eu tô falando, eu que controlo bastante meu sono. Tem pessoas que perdem 1, 2 horas de sono por ter um sono muito inquieto. Então, diminuir por pelo menos 1 a 2 horas o uso de celular antes de dormir. O que você vai fazer? Você vai preferir outras coisas. Ler um livro, você vai conversar com a tua esposa, com o teu esposo, vai fazer uma meditação e assim por diante. Certo? Ponto 2. Você vai arrumar o seu quarto, que é o básico. Você vai arrumar a sua cama. Vai colocar uma coxa limpa, você vai colocar uma coxa limpa nos teus travesseiros. Você pode espirrar um perfume ambiente agradável. Você vai ajustar o nível de luz do teu quarto. Você vai desligar a luz e, por exemplo, ligar um abajur com uma luz amarelada. Outro ponto, você vai tomar um banho relaxante. Você vai tomar um banho quente, relaxante. Ou você vai pedir para o teu esposo ou, enfim, para a tua companheira fazer uma massagem relaxante em ti. Certo? Isso é um outro ponto muito importante. Outra coisa, você vai estipular um horário que você vai dormir sempre. Eu vou dormir entre 10 e 11 horas da noite. Poxa, mas eu tenho muito trabalho para fazer. Você vai
preferir acordar 1 hora mais cedo no outro dia e desempenhar aquilo que você precisa fazer do que perder 1 hora de sono, dormir 1 hora mais tarde para você conseguir fazer aquilo. Porque se você ficar se estimulando para dormir 1 hora mais tarde porque você tem uma coisa para entregar no outro dia de manhã, você vai perder muito mais do que 1 hora de sono. Você vai perder, isso pode impactar no teu nível de inquietação, pode impactar na tua latência do sono, como tu vai estar muito ativo, tu vai acabar demorando mais para pegar no sono. Então sempre preferencie pegar essa hora que você ia investir antes de dormir para fazer uma coisa, acorde 1 hora mais cedo no outro dia e faça. É muito melhor para a qualidade do teu sono. Beleza? Então a gente falou aqui, arrumar o quarto, arrumar o nível de luz do teu quarto, preferir luzes mais amareladas, largar o celular de 1 a 2 horas antes de dormir, ler um livro, tomar um banho quente. Outra coisa interessante, só deita na tua cama quando for para dormir. Ah, eu quero ver um filme, eu vou deitar na minha cama para ver um filme. Não, vai ver na sala esse filme. Acabou o filme, desliga a televisão, passa por um processo de desaceleração e o filme ele não pode ser logo em seguida, 1 hora antes de dormir, evidentemente. Porque tu não vai desligar a televisão e vai dormir, porque senão vai impactar a tua qualidade do sono. Se for para ver um filme, tem que ver umas 3 horas antes de dormir. Porque um filme vai demorar 1 hora e meia, 2 horas, e você vai ter ali 1 hora para desacelerar e dormir, certo? E aí a gente estipulou as horas de sono, a qualidade do teu ambiente, a iluminação, da qualidade do aroma que está no teu quarto, da qualidade da cama, um banho quente, o mesmo horário antes de dormir, e pra gente finalizar essa higiene do sono, ao acordar também é muito importante. Eu tenho uma aluna médica do sono, a doutora Maria Cláudia, ela já participou de várias coisas aqui com a gente. Ela sempre fala também o seguinte, não é só o que você faz antes de dormir, mas também é o que você faz quando acorda. Então, mostra pro teu corpo que você está se preparando para dormir, mas também mostra pro teu corpo no outro dia que você está ativo, você está preparado para uma rotina ativa. Então, expor os olhos à luz solar, evidentemente tu não vai ficar olhando pro sol direto, que você não é nenhum maluco, mas é você, depois que você acordar, tomar um café da manhã, abrir as cortinas da tua casa, deixar o ambiente arejado, iluminado com a luz do dia e expor os teus olhos a um ambiente iluminado de 5 a 10 minutos. Então eu basicamente não utilizo mais óculos escuros. É muito raro utilizar um óculos escuro só quando eu estou numa praia, por exemplo, ou eu estou fazendo uma corrida em um ambiente que está muito ensolarado e eu quero dar uma acalmada na minha vista, mas de manhã cedo eu acordo e fico olhando para o ambiente, para a rua, para aqui, para a sacada da minha casa, de 5 a 10 minutos, para ter uma entrada de luz ambiente na minha visão, e isso vai estar diretamente associado com a ativação do meu sistema nervoso. Então, criar uma rotina ativa pela manhã também faz parte de uma higiene do sono. Então não é só o que você faz antes de dormir, mas também é o que você faz após acordar. Ter uma rotina ativa logo pela manhã. Se você puder, faça exercícios, isso é uma coisa que eu vou mostrar lá na prática do exercício. Tá? Ter uma rotina de treinamento pela manhã também. Ingerir mais alimentos pela parte da manhã até o final da tarde, então compreender a tua alimentação mais ou menos nesse horário, deixar de chegar à noite e comer tudo que você não conseguiu comer ao longo do dia, então ter esse planejamento alimentar também e ingerir a maior parte de calorias entre ao acordar e até mais ou menos o final da tarde e início da noite. Claro que você vai jantar, mas tu não vai comer a mesma quantidade de calorias que no jantar que você comeu lá no almoço, por exemplo. Então tem que cuidar disso aí também. Fechou? Então essas foram as estratégias. Se você aplicar na sua rotina, você vai ver uma mudança incrível. Não só na parte emocional, mas na parte fisiológica. Você vai reduzir a ansiedade, reduzir sintomas de depressão, reduzir comportamentos compulsivos em relação à tua alimentação. Você vai ter muito mais energia para desempenhar as tuas atividades do teu dia a dia e para fazer um bom treinamento físico. E, além disso, você vai ter uma rotina muito mais produtiva. Certo? Se sente menos cansado e mais ativo fisicamente e mentalmente. Aplique isso na sua rotina e depois me dê um feedback se melhorou de fato. Beijo grande, a gente se vê até o próximo vídeo que vai ser sobre treinamento físico? Não, ele vai ser a nossa pedra angular lá em cima da pirâmide. Vai ser sobre comportamento alimentar, estratégias de alimentação para a gente acelerar a redução de gordura. Vamos falar sobre a parte alimentar e vamos falar sobre alguns suplementos também que podem te ajudar a acelerar a redução de gordura abdominal. Fechou? Beijo grande, a gente se vê até o próximo vídeo aqui da semana da Fórmula Anti-Pochete. Tamo junto, valeu, tchau, tchau.